Hoje eu quero ler um texto que está lá no livro de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Porque a gente sabe que existe muita gente querendo milagre, promessas e bênçãos, mas elas não querem crescer, não querem evoluir espiritualmente, elas só querem ficar no leite. Elas não querem assim um alimento sólido. Querem promessas, mas elas não querem compromissos. E o livro de Hebreus capítulo 6 é uma carta que o escritor, não se sabe quem, alguns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Lucas, a mando de algum apóstolo, mas eu só sei que quando essa carta ela chega para os hebreus, ela encontra os hebreus vivendo uma situação crítica, caótica, porque muitos daquela cidade haviam acabado de se converter, entregar a vida para Jesus, muitos tinham se batizado, e a partir do momento que eles resolveram seguir Jesus, se batizar, eles começaram a sofrer perseguições e aflições tais, ao ponto de muitos quererem desistir da fé. Porque se você acha que seguir Jesus é mar de rosas, não é mar de rosas. É como a gente sempre diz para você: você vai encontrar espinhos, você vai encontrar empecilhos, obstáculos, dificuldades, mas você vai romper como você nunca rompeu. Porque com Deus também a coisa é difícil. Aliás, crescimento não é fácil, gente. Você tem que estar preparado para crescer, para romper. Você tem que estar preparado para receber aquilo que você quer, aquilo que você está buscando. No domingo eu estava comentando até a respeito de um cantor, nem vou falar o nome dele, porque são muitos que eles não sabem crescer. Eles vêm do pó, vêm da lama, mas quando eles começam a crescer, os holofotes são colocados em cima deles. Eles não conseguem administrar a própria vida, porque gastar eles vão gastar, vão comprar jatos, carros importados, vão viajar, mas o problema é o emocional. Muitos não conseguem se controlar, vão para o mundo do tóxico, do álcool, mundo da prostituição, do adultério, da bebedice. Eles acabam com suas vidas. Então muitas pessoas também aqui na igreja, antes de Deus dar alguma coisa, porque Deus é bom o tempo todo, e aquilo que Deus dá é bom e dura para sempre. Ele nos prepara para um relacionamento sério, para que você entre nesse relacionamento na base da oração. Quando você entra num relacionamento através de promessas de oração, aquele relacionamento dá certo. Quando você vai abrir uma empresa e aquela sua empresa é promessa de Deus e você ora, aquela empresa dá certo. Tudo que você fizer e colocar Deus na frente, como sendo o CEO da sua vida, o chefe majoritário da sua existência, dá certo. A pior coisa que existe é você querer fazer com as suas próprias mãos, querer ser abençoado na força do braço, querer tomar a força, romper a força. Na mesma proporção que você cresce, você cai. Então Deus, antes de nos dar qualquer coisa, Ele nos prepara. Ora, Ele prometeu dar um reinado para Davi, Ele deu. Ele prometeu dar um reinado, um governo para José, Ele deu. Ele prometeu fazer de Abraão um pai de uma numerosa nação, Ele fez. Então aquilo que Deus Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas nesse meio tempo, aonde tem que estar as nossas vidas? A nossa esperança tem que estar ali como âncora, arraigada, alicerçada em Cristo Jesus. Vem o vento que for, a tempestade que for, a perseguição que for, mas a nossa fé tem que ser como âncora, ali firme em Jesus Cristo. Você sabe que para segurar uma embarcação grande é necessário âncora, mas a âncora ela só consegue segurar um navio
quando ela bate lá no fundo do mar. Caso contrário, não adianta você soltar só a metade, só um pouquinho, não. A âncora tem que chegar lá no fundo. Aí quando ela chega no fundo, ela bate no fundo, ela segura aquele navio de toneladas e toneladas. Pode vir vento forte, o mar pode ficar revoltado, grandes ondas, mas nada move aquele navio do lugar. Assim tem que ser as nossas vidas, ancoradas, alicerçadas, arraigadas, firmadas em Cristo Jesus. Porque, como estou dizendo, o apóstolo mandou justamente essa carta para os hebreus, porque depois que eles se converteram, depois que eles começaram a servir Jesus, a obedecer a palavra, começou a vir contra eles o que? Embates, perseguições tais que muitos estavam desanimando. E o apóstolo Paulo, ele até diz para eles: olha, se vocês retrocederem agora, se vocês caírem agora, é capaz de vocês nunca mais conseguir voltar. Porque é justamente isso que acontece. Satanás, ele tenta trabalhar no nosso psicológico, tenta roubar a nossa fé, tenta nos desviar de Deus. Porque se no momento da prova você se desviar, o que vai acontecer? Você nunca mais vai conseguir voltar. É que nem um braço quebrado. Braço quebrado nunca mais é o mesmo, nunca mais. Qualquer coisa quebra de novo, fica fragilizado, fraco. Então assim é uma pessoa que cai, qualquer coisa leva ela à queda novamente. Ela diz: não, dessa vez eu não vou cair, vou ficar firme. Não, agora eu pego firme com Jesus. Agora eu não vou voltar atrás, não vou retroagir, não vou retroceder. Não, eu nunca mais faço isso. Se você vacilar, ó, você fazendo novamente. Então Paulo alerta os hebreus dizendo: olha, não saiam fora, suporte a aflição, suporte a perseguição. Eles negociavam com os romanos, e a partir do momento que eles escolheram Jesus, os romanos já não queriam mais negociar com eles. Parentes, amigos, irmãos viraram a cara, portas se fecharam, começou a dar tudo errado. Aí eu pergunto para você: você permaneceria com Deus, o qual você entregou sua vida, achando que você ia entregar sua vida para Ele, e você ia romper, e de repente você vê acontecendo tudo ao contrário? Você teria coragem de permanecer com esse Deus? Será que você seria inteligente o bastante para dizer: não, tudo isso está acontecendo comigo porque hoje eu estou no caminho, tudo isso está acontecendo comigo porque eu escolhi Deus, eu escolhi a verdade, tudo isso está acontecendo por quê? Porque eu escolhi viver para Ele. E quando você escolhe viver para Ele, realmente há uma mudança radical na sua vida. Deus, ele vai começar a tirar de você coisas que Ele não agrada, amigos, parentes, irmãos, que Ele sabe que vai te fazer mal. Deus, ele vai te tirar de lugares que Ele sabe que se você permanecer ali naqueles lugares, aqueles lugares vão fazer você correr riscos de voltar atrás. Então Deus, ele começa a mover, e na maioria das vezes, gente, Ele permite até que a gente venha ficar sem nada. Ele tira tudo, ó, presta atenção, Ele tira tudo aquilo que não é dele, Ele tira. Todas as pessoas que não são dele, Ele afasta. Por que fulana não anda mais comigo? Deus tirou. Por que esse cara não me quer mais? Deus tirou, bebê. Deus tirou, amor. Não é Ele que está governando sua vida? Ou você quer tomar as rédeas e voltar para o mundo lá fora? Então o conselho que o apóstolo Paulo ele dá para aqueles irmãos foi o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre o batismo, e a imposição de mãos, e a ressurreição dos mortos, e o juízo eterno.
O que ele está querendo dizer aqui, olha, é que é momento de crescer, é momento de mudar de nível, de atingir uma maturidade maior. Você não pode achar que aceitar Jesus é somente você ficar nos primeiros rudimentos, permanecer ainda na doutrina do batismo, na imposição de mãos. Tudo você quer que uma pessoa venha e coloque a mão na sua cabeça, porque se não colocar a mão na sua cabeça, se não for na sua casa, se não profetizar, você não vai romper, não vai conseguir, você não vai prosperar, você não vai ser curado, você não vai ser liberto. Não, não, não. É momento de você crescer e começar a acreditar naquilo que você está fazendo, no Deus que você está buscando. Hoje o que mais existe são enganadores. Por quê? Porque as pessoas se tornam dependentes. Nem parece que o véu do templo se rasgou. Você sabe a história do véu do templo? O véu, ele era um elemento que separava o átrio do santo e do santo dos santos. Ninguém podia ter acesso ao santo dos santos. Tinha um véu lá que separava o homem de Deus. Os únicos que tinham acesso ao santo dos santos eram os sacerdotes. Eles tinham que se preparar para entrar lá dentro. Aí se benzia, orava, rezava, né? Passava incenso, porque se ele tivesse em pecado, ele entrava lá dentro e morria. O sacerdote entrava no templo com uma corda amarrada na barriga, na cintura. Pega o lençol aí, esse lençol vermelho aqui. Olha só, está desamarrado. Olha, eu vou entrar. O senhor fica segurando. Eu já pedi perdão, eu já rezei, eu já fiz o meu sacrifício, eu fiz tudo. Eu estou entrando no Santo do Santo. Está segurando? Aquece na porta. Aí ele ia entrando, gente. Ele tinha um monte de sininho. Aí o sininho ficava assim, belengue dengue. Cada passo que ele dava, belengue dengue, belengue dengue, belengue dengue. Ele ia entrando. Meu, se ele tivesse em pecado, Jeová fulminava ele na hora. O barulho parou. Os que estavam lá na porta diziam assim: ixi, morreu, puxa ele. Mas só vinha o cadáver. Então esse véu impedia o ser humano, o homem comum, o desprezado, o insignificante, o pequeno, o de nariz grande, os de membros demasiadamente grandes, o que tinha o pé quebrado, a mão quebrada. Você sabia disso? Que para entrar lá no Santo do Santo eram pessoas selecionadas. O cara não podia ter um nariz grande. Eu já não servia para entrar no Santo do Santo. Bispo, quem instituiu isso? Jeová. Ele não queria homem do nariz grande, não queria homem do membro muito grande. Você entende o que é membro grande, né? Ou maliciosa, é o pé, a mão. Pensou logo naquilo, né? Não servia. E se tivesse em pecado, era fulminado. Então eram poucos que tinham acesso a Deus. Mas quando Jesus vem, Ele rasga o véu do templo, o véu da separação, para que todos, absolutamente todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, preto, amarelos, vermelhos, cor de rosa, cor de abóbora, pudesse ter acesso a Deus. Hoje você não precisa de pastor, de guru, você não precisa de nada e nem de ninguém, você não precisa de igreja para ter acesso a Deus. Bispo, o que nós estamos fazendo aqui? É aqui que os salvos se reúnem para aprender isso. Então está na hora de você crescer, romper, mudar, evoluir, parar de terceirizar aquilo que é seu. Tudo que começa com o meu é de quem? É meu. Meu problema, de quem é?
é meu. Minha dor, de quem é? É minha. E quem é que tem que cuidar? Você, mano. Porque a maioria dos problemas foi você que trouxe para a sua vida. Esse cabra safado, sem vergonha, que você vive apaixonada por ele, que te trai, que te deixa, que te humilha, foi você que trouxe ele para a sua vida. Essas amizades que só te sugam, tomam tudo que você tem, foi você que trouxe elas para a sua vida. Essa cirrose que você tem é a cachaça que você bebeu, é o cigarro que você fumou. Então a maioria dos problemas somos nós que construímos. Nós criamos os nossos infernos e depois queremos terceirizar. Você ora por mim, você ora por mim. Aí fica atrás de guru, pulando de igreja em igreja, para todo mundo colocar a mão sobre o alto da sua cabeça e orar. Você sabia que se o pastor não estiver bem com Deus, o apóstolo, o diácono, seja lá quem for, e botar a mão na sua cabeça, os demônios dele passam para a sua vida? Você tem que tomar cuidado até para quem você vai pedir oração. E você só tem esse entendimento a partir do momento que você sai do leite, sai do raso, do básico, e começa a querer algo maior de Deus. Ora, você já compreendeu o que Deus faz, que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda faz maravilhas. Você já entendeu que Deus cura, que Deus liberta, que Deus libera destino, que Deus prospera, que Deus faz o homem romper. Você já entendeu isso? Você já entendeu que Deus é maior do que qualquer coisa que existe aqui nesse mundo? E você já fez dele o seu governo. Você já entendeu como Davi: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou você ainda não descobriu isso? Então, se você descobriu, é momento de romper. É momento de romper, é momento de romper. Cadê o negócio que está aqui, meu Deus? Volta lá no versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, de ter aquela fé salvífica, que cura, que liberta, que abre portas, que abençoa não somente a sua vida, mas todas as pessoas que estão ao redor de você. Porque eu não sei se você sabe, Deus, Ele nunca nos abençoa sozinho. Não. Quando Deus, Ele nos abençoa, as bênçãos acontecem até na vida daquelas pessoas que estão do nosso lado. Você sabia que nesses dias um irmão, 3 anos esperando um dinheiro, 3 anos, nem imaginava, e Deus abençoou. A primeira coisa que ele fez foi lá no banco e já ligar para mim: bispo, eu estou levando o dinheiro aí. Aí o cara do banco falou: não, você não pode tirar o dinheiro aqui não, porque a identidade da sua mulher não está velha, tem que vir outra. Ele: tudo bem. Foi lá segunda-feira, deu tudo certo. O cara foi lá no restaurante atrás de mim levar o dízimo. Por que, bispo? Gratidão. Por quê? Porque é aquela pessoa que sabe que Deus abre portas. Ele transforma até o impossível no possível. Aquela causa que aparentemente já estava perdida, já não tinha mais jeito, já tinha caído até no esquecimento. Deus: ei, você tem sido fiel no pouco, então sobre o muito eu vou te colocar. Sabe aquele dinheiro que aparentemente estava perdido, que você nem lembra mais? Ei, chegou a hora de você receber. Vem cá, vai lá no banco que aquele dinheiro está lá. É assim que Deus faz. Então, deixe os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento. Olha, você precisa se arrepender, você tem que se arrepender, né? De obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição das mãos, para
alcançar alguma coisa da oração e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Deixe esses primeiros rudimentos e vamos partir para um nível maior. E pulando lá para o livro de Hebreus capítulo 6 versículo 9, a palavra diz assim, o escritor dizendo para aquele povo que tinha se convertido, aquele povo que estava com Jesus, mas de repente começou a dar tudo errado na vida deles. Veja, não é cenário, não é geografia, não é matemática, não é quadro que vai abortar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você está entendendo? Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É como a gente diz, acaso tenha Deus prometido alguma coisa que Ele não tenha cumprido, Ele vai cumprir. Então Hebreus diz assim, olha, mas vós, ó amados, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. É como se o escritor Paulo ou Lucas, não sei, mas é como o escritor estivesse dizendo para aquele povo, olha, tudo bem, vocês depois que encontraram Jesus, depois que vocês decidiram seguir Jesus, eu sei que vocês estão passando por lutas, angústias, tribulações, aflições, eu sei que vocês foram abandonados por muitas pessoas, de repente portas se fecharam para vocês, amigos abandonaram, mas olha, mesmo assim, com tudo isso que está acontecendo na vida de vocês, mas vós amados, de vós amados, nós esperamos coisas melhores. Repita comigo, esperamos coisas melhores. Mesmo tudo isso acontecendo, você tem que viver sempre esperando coisas melhores. Se você é criança, infantilizado, você só vai esperar coisas piores. Se a sua fé não está ancorada, alicerçada em Cristo, você só vai esperar mais queda, mais abismo, ao ponto de você desistir da fé, voltar atrás. Então, mesmo com tudo isso que esteja acontecendo na sua vida, essa doença que bateu na sua porta, esse desemprego, esse problema conjugal, esse problema sentimental, esse problema familiar, essa dor que você está sentindo, essas lágrimas que você chora durante toda a noite, de vós, ó amados, nós esperamos coisas melhores, porque a nossa fé está no Senhor, está naquele que fez o céu e a terra. Então nada disso vai nos abalar, não tem altura, não tem profundidade, não tem distância, não tem principado, não tem potestade, não tem dor, não tem nada que possa nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então mesmo em meio a essas lutas, nós, amados, esperamos coisas melhores de cada um de vocês, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Sabe por quê? Porque Deus não é injusto. Deus, Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Ele não é injusto, Ele é fiel. Não é porque está doendo, não é porque você está chorando, não é porque você está perdendo, não é porque de repente todo mundo está se afastando de você, não é porque você ficou doente, desempregado, que significa que Ele não está com você, que Ele tenha te abandonado. Sabe, gente, Deus, em momentos como esse, Ele nos ensina. Ai de mim se não fossem os momentos difíceis, porque foi justamente os momentos difíceis da minha vida que eu me aproximei mais de Deus. Eu orei mais, eu busquei mais, eu li mais a palavra.
Cada vez que eu ia lendo, o Espírito Santo ia me dando entendimento, discernimento, sabedoria. Eu ia sabendo governar a situação que eu estava atravessando. Eu aprendi a ter mais intimidade com Deus. E pode ter certeza que é a mesma coisa que Deus Ele está fazendo na sua vida. Aliás, Ele faz isso na vida de todo mundo, na vida de todos aqueles que o aceitam. Porque a palavra diz que Deus, Ele repreende aquele que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Então não é porque você está vivendo momentos difíceis que significa que Deus, Ele não se importa com você. Não. Use esses momentos difíceis para você alavancar, ter mais intimidade com Ele. Esse deserto não é para você reclamar, murmurar, chorar. Esse deserto é para você entrar no seu quarto, fechar sua porta e dizer: Deus, eu preciso tanto de Ti, eu necessito tanto do Senhor. Você voltar às suas origens e ver o quanto você é pequeno, frágil, fraco. Olhar para a sua estrutura, reconhecer que você é barro, é pó, é lodo, é lama. E às vezes só quando Ele nos coloca em determinadas situações, ou permite que a gente venha passar por aqueles momentos difíceis, passar por aquele processo, que a gente vê o quanto a gente precisa dele. Quanto mais difícil, maior for a resistência, maior é a bênção. Pessoas que não passam por processos difíceis, elas não conseguem nem agradecer a Deus, sabia? Mas quando você vê que Ele te tirou lá do fundo do poço, que Ele te deu vida, você faz que nem aquele leproso, sempre volta para agradecê-lo. Então eu gostaria que você nessa noite colocasse a mão no seu coração e pedisse para Deus te livrar da meninice, te levar para um outro nível, um nível de fé, de esperança, de confiança. Fazer você entender que Ele está cuidando de você. Você não está sozinho. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Não é porque Ele está permitindo que você venha viver de repente os piores momentos da sua vida que Ele tenha te abandonado. Não. Pode uma mãe abandonar o seu filho, todavia eu, Senhor, jamais te abandonarei. São as intempéries da vida, sabe? Você ia passar por isso. Você ia ter que enfrentar essa doença, essa crise, esses momentos difíceis no seu casamento. Ia ter que suportar uma perda. Perda da mãe, do pai, de um parente, de alguém que era muito próximo. Mas Pai, nós te agradecemos, porque tudo isso está acontecendo nas nossas vidas, agora que nós te encontramos. Não é porque te encontramos agora que tudo isso está acontecendo, não. Nós te encontramos. O Senhor esperou nós te encontrarmos, para nós termos forças para lutar contra esse gigante. Primeiro Deus ungiu Davi, depois colocou o gigante diante dele. E nessa noite o Espírito Santo também está te ungindo, está te consagrando, está te fortalecendo. E pode vir um gigante que for, veja,
se a sua fé está ancorada, alicerçada em Jesus, você não vai morrer, você não vai perecer, você não vai sair dessa batalha derrotado, porque é Deus que vai pelejar por você. Ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, e não vai ser agora que ele vai perder. Não, não, não. Só se posicione, só espere o livramento de Deus, só espere Ele abrir portas. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Diga não. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus, os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo,